Começar aqui, eu vou orar rapidinho aqui para a gente começar. Amém. Papai, te damos graças, Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, por esse tempo, Senhor. Nós cremos que o Senhor não perdeu o controle de nada, Senhor Jesus. Ainda que nossos corações possam estar tristes, Senhor Jesus, porque somos seres humanos, Pai. Mas o Senhor não perdeu o controle de nada, a nossa vida está em Ti, não está em candidato A ou B, não está em política, não está nada sobre terra, sobre algo terreno, Senhor Jesus. Está sobre o Senhor, sobre a Sua palavra, Senhor. E é por ela que nós somos guiados, Pai. Pedimos direção, Pai, durante toda a nossa vida, durante todo o tempo, em todos os lugares que estivermos, Senhor. Nos usa, Pai, derrama mais do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós, porque é dela que nós necessitamos para viver, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, galera, essa live, ela não vai ser muito política, eu vou tentar ao máximo sair dela. Vou gravar um vídeo sobre o resultado de ontem, sobre o pós, e aí vou colocar lá no YouTube. Hoje a gente quis trazer mais uma live direcionada realmente à palavra, sabe? Tipo assim, é um tempo que a gente precisa... Vai ser um tempo de reflexão, entendeu? O Senhor não perdeu o controle de nada, né? E para que irmãos não possa não achar que tá tudo perdido, sabe? Eu vinha falando durante um tempo que o Senhor está no controle de tudo. É óbvio que a gente torcia, né, por um candidato, mas que se o outro ganhasse, a igreja não para, entendeu? A igreja não acaba, não é a salvação da igreja não era o Bolsonaro, né? Sim, ele defendia princípios mais alinhados com o nosso, fato, mas ele jamais vai ser a salvação, ou qualquer homem será a salvação da igreja. Eu acho que é um ponto que a igreja ela já vai começar a olhar a partir de hoje, que ela pode ser sal e luz, como é desígnio da gente ser sal e luz na terra, né? E que a gente talvez não foi durante muito tempo, em todas as áreas da sociedade. Falaram pra gente que cristão é legal ser cristão, ajuda as pessoas necessitadas e tal, mas que na política não se envolve, né? Então, assim, acho que vai ser um tempo de maturação da igreja. O Senhor vai cuidar da gente, do nosso coração. Oi, Mônica, tudo bem, prima? Tudo bom? Tudo bem. Vai tratar do nosso coração, vai cuidar da gente, que a gente não se ire com nossos irmãos que optaram por outro candidato, e a gente vai mais nessa batida, né? Eu queria compartilhar uma palavra com a galera. Eu vou falar rapidinho, depois deixa a Ellen falar mais. Eu estou falando muito, né? Romanos 10, a partir do versículo 1. Fala aí, Antônio, tudo bem? Wesley, tudo bem, meu irmão? Como é que tá? Depois eu vou falando com a galera, beleza? Pra gente não parar muito. Romanos 10, no versículo 1, diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. É isso. Não, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, né? Então, assim, irmãos, de cara, eu queria comentar com vocês que o que a gente como cristão precisa fazer é o momento, esse mais do que nunca, que é o momento da gente se posicionar como cristão, porque o mundo, ele não tem a justiça de Deus, ele não recebe no coração dele a justiça de Deus. Nós carregamos o amor de Deus, a justiça de Deus. Essas boas novas, ela precisa ser chegada, e agora mais do que nunca. Muitas das pessoas que votaram no Lula, a grande maioria, ela não tem o conhecimento da palavra de Deus, ela está votando meramente carnal, de uma forma meramente carnal, de uma forma mundana.
E o mundo, ela não tem a justiça de Deus, né? Eu até anotei aqui, se o mundo não conhecer o quão ruim o mundo é, fora de Deus, o evangelho não vai comover. Por quê? Porque o mundo está com o coração fechado para a palavra. A própria palavra diz que as pessoas não vão, muitos não vão receber o evangelho. E a gente precisa ter paciência, precisa ter amor por essas pessoas. A gente não pode achar que porque ela não concorda com a gente, por mais que ela está na igreja e não votou no Bolsonaro, ela é uma má pessoa, ela é uma falsa cristã. Não, talvez ela não chegou a um nível de maturidade. Talvez ela está no começo da caminhada, ou talvez ela esteja há muito tempo, e que tempo de igreja não significa o nível da tua fé, ou aquilo que você vive em Deus. Então, a nossa mensagem, mais do que nunca, ela precisa chegar. A gente precisa dizer que Jesus, assim como Isaías falou, eu vi o Senhor no mais alto sublime trono, e lá ele continua. Não mudou, ele não saiu de lá, porque o Lula vai ser o presidente, entendeu? E a gente precisa usar esse tempo justamente para rever. Eu vejo que toda perda, toda situação que acontece, nós precisamos usar isso para uma reflexão, né? A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu acredito que esse tempo, se não foi aquilo que a gente queria, vai ser um tempo que também vai cooperar para a igreja de Deus. Se a igreja de Deus estiver ligada com a palavra e não com o candidato A e não com o candidato B, as coisas vão prosperar, sabe? Tudo vai cooperar para o bem da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é ao contrário. A gente não tem que recuar, a gente não tem que temer. E aí é um ponto que acho que a Ellen vai falar também mais, é que assim, a gente precisa entender como igreja que a palavra já está nos preparando para que quanto mais o tempo passar, pior o mundo vai ser. A gente não pode esperar que a gente vai viver a Nova Jerusalém aqui na Terra. A gente está aqui justamente para ser sal e luz do mundo, para levar esclarecimento para as pessoas, principalmente da palavra de Deus, e em um segundo momento das coisas da sociedade. Se você é um médico, sabe, ser um cristão lá onde você está, se você é um advogado, ser um cristão aonde você está, se você é estudante, se você é jornalista, seja o que for, né? Sermos bons profissionais aonde a gente está, para que as pessoas vejam. Paulo fala aqui, ó, porque dou testemunho a favor deles. É pelo testemunho, cara. Você acha que alguém vai te ouvir agora? Você passou o tempo todo sem dar um bom testemunho de Deus. Aí agora, porque você diz que o Bolsonaro é o candidato que segue princípios cristãos, aí o cara vai te ouvir? Talvez se a gente começar de agora, e aí por isso que eu falei que o jogo começa agora, se a gente começar a partir de agora, viver a palavra, né, em Provérbios 4:20, eu acho que fala, Deus fala, filho meu, se inclina para a minha palavra. Se a gente se inclinar para a palavra do Senhor e a gente obedecer, os frutos vão ser naturais, vai ser algo que assim, a coisa vai acontecer naturalmente. O que a gente não pode é Bolsonaro, Lula entrou, Bolsonaro perdeu, aí chega agora, aí daqui a 4 anos que a igreja vai querer se informar, vai querer, tá envolvida com as coisas da sociedade. Não, cara, a partir de agora. Então, assim, não tenha o seu irmão como, mas é impossível, como é que pode um cristão votar? Cara, a palavra vai chegar para todo mundo, mas muitos não vão receber, muitos não vão obedecer. E só, mano, como Paulo fez aqui, ó, irmãos, o desejo do meu coração, e esse precisa ser o desejo do nosso coração agora, a partir de agora, e a minha súplica é suplicar a Deus em favor deles, para que o conhecimento do Senhor, para que as boas novas de Jesus cheguem. Você precisa ser sal da terra e luz do mundo, e não alguém que está arrotando lá no Facebook, Instagram, que
você não é crente por causa disso, você é crente falso por causa daquilo. Como pode um cristão votar? É opcional, cara. Ele teve a opção dele. Glória a Deus que ele teve a opção de votar. Pior em outros países que não tem nem a opção disso, entendeu? Você pode concordar e discordar. E outra, você não vai ganhar ninguém no convencimento. Num momento como esse, tá todo mundo com o ânimo lá em cima. Agora não. A partir de agora, a poeira vai baixar. Agora as pessoas vão entrar em sã consciência. E a partir daí eu te convido a estar estudando, a estar pesquisando. Você não estou falando para você ser um político aqui não. Mas que, cara, não pense, eu não gosto de política. Cara, você pode não gostar ou não. Tem muita coisa na vida que a gente não gosta, mas a gente precisa. E isso é uma das coisas que a gente precisa estar envolvido. A gente tem que procurar saber por alto. Estou falando para você ser político, mas você precisa se envolver em tudo na sociedade, né? Eu vou deixar a Ellen falar um pouquinho, que eu já falei demais. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal falou aqui. Matheus falou que você não me deixa falar. Quem falou? Matheus, sim. Peraí, deixa eu ver aqui. É porque ele sabe quando deixa eu falar, desenfreia. Lá embaixo. A Renata já tinha falado, é verdade. Poxa, agora o Bolsonaro descansa um pouco sem que a Globo... agora é a hora, o cara apanhou demais, pô. Agora o Bozo espera mais 8 anos. Não, acho que ele nem vai voltar não, meu amigo. Ele só veio acender em nós essa chama de liberdade. Agora ele vai descansar. Deus nos guarde, é isso aí, Mônica. Olha quem chamei. A Rayane entrou. Tia Thelma. Tia Tânia. Oi, tia Tânia. Rayane, tudo bem, Rayane? Amanda, fala aí, Amanda. Tururu. Fala aí, Kim, beleza, mano? Tassiano. Nem tá deixando a bichinha falar, vou deixar ela falar agora. Finalmente, empoderamento feminino. Ai, meu Deus. Ela é mais que empoderada no Senhor, meu amigo. Fala aí, amor. Oi, gente, boa noite. Antes de tudo, galera, vou dizer que eu não vim dar minha opinião política, eu vim dar minha opinião bíblica. Política é com o Rodrigo, vão ter vídeos aí sobre o que estava acontecendo. E, gente, biblicamente falando, né, sobre isso. Ontem é claro que todo mundo sentiu muito o resultado, eu senti bastante. E nós somos seres humanos, então o problema não é a raiva que eu senti quando o resultado saiu, não é o quanto eu fiquei triste ou o que for. A questão é, o que é o problema ou a solução é o que eu fiz com o meu sentimento de raiva, o que eu fiz com o meu sentimento de tristeza e a certo ponto, que eu não vou para esse extremo de falar, mas que muitas pessoas falaram, um luto, né? O que eu fiz com isso? Eu acredito que a gente precisa fazer, eu vou tocar em 3 pontos assim diferentes da situação, mas que a gente tem que fazer, né, diante de um resultado desse. São 3 coisas, galera, que eu já falei em outras ocasiões. Primeiro, eu olho pra dentro de mim. O que eu tô sentindo? O que tá acontecendo? Tô sentindo raiva, quero ir falar um monte de besteira na internet, quero, enfim, desbravejar isso. Beleza, ainda não faço nada com isso, depois que eu detectei que eu senti. Depois eu olho pro alto. Como o Senhor tá me vendo, eu lanço a minha ansiedade sobre Ele para que a paz dele guarde o meu coração. E a partir desse momento que eu lancei sobre o Senhor aquilo que eu tô sentindo, que eu contemplei a presença dele, aí eu olho pro lado. Olhei pra mim, estou com raiva. Olhei pro alto, lancei essa raiva sobre o Senhor, Ele guardou o meu coração com paz. Aí eu olho pro lado, no sentido de como o Senhor tá olhando essas pessoas, como o Senhor tá vendo essa situação. E aí, gente, refletindo sobre o resultado ontem mesmo, me veio à memória algo que está escrito em Provérbios 31, 25. Provérbios 31, galera, a partir dali do versículo 10 em diante, dá instruções a respeito de uma esposa. E ali tem especificações de uma mulher, mas eu não tô aqui falando para as minhas amigas, para meninas, isso aqui falando para todo mundo. E são coisas que são de fato específicas, femininas, mas são coisas que é para todo filho de Deus. E aí no versículo 25 fala assim: sua melhor roupa, eu tô na versão King James, sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro.
Ou seja, ela tem esperança sobre o futuro. Em algumas versões, ela sorri diante do futuro. E ela não sorri, a Bíblia não vai me falar que ela sorri diante do futuro porque aquela pessoa em quem ela acredita foi eleita. Naquela época se tratava muito de reinado, então ela não sorri diante do futuro porque o rei que ela tanto queria foi eleito. Ela não sorri diante do futuro porque o quadro econômico está perfeito ou por outros fatores terrenos. A Bíblia vai me dizer que essa pessoa, que essa mulher, ela teme ao Senhor. Então, nós sorrimos diante do futuro, nós podemos ter otimismo e esperança. Não porque o Bolsonaro foi eleito, ou porque o Lula foi eleito, ou porque uma outra pessoa interviu e mudou todo o jogo, mas porque Jesus é a nossa esperança. O que me conforta hoje é saber que o trono de Deus ele não foi abalado. O que me conforta hoje é saber de que, apesar de eu estar no Brasil, essa não é minha pátria. Eu pertenço a uma pátria eterna, eu venho de uma filiação eterna, tá? Então, assim, o reino do Senhor, ele continua soberano, ele continua, o trono continua acessível, o Senhor continua lá e nada mudou no céu. As estruturas do céu não foram abaladas e nem vão ser abaladas por eleição, por qualquer coisa que aconteça, seja no Brasil, seja em qualquer outra nação da terra. Tá, gente? E lá em Salmos 20, no versículo 7, fala o seguinte. Quem tiver com Bíblia aí pode acompanhar aí. Gente, eu vou passear na Bíblia, tá? E assim, eu recomendo que confiram na Bíblia. Eu não vou falar nenhuma besteira, mas é bom ter esse hábito pra gente não cair em outras besteiras. É Salmos o quê? Salmos no capítulo 20, no versículo 7. Diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Vamos trazer para agora, porque a gente está vivendo. Alguns confiam no Lula, outros confiam no Bolsonaro, mas nós confiamos em outras versões, nós fazemos menção, nós nos lembramos, depositamos a nossa esperança no nome do Senhor, nosso Deus. A nossa esperança não é o Bolsonaro, a nossa esperança não é o Lula, a nossa esperança não é que alguma coisa aconteça e mude o resultado das eleições até dia 31 de dezembro desse ano. A nossa esperança é e será continuamente o Senhor. E é o que eu anotei aqui. Eu não tô de luto pelo resultado, é claro que eu senti, principalmente por ver pessoas próximas fazendo uma escolha que ao meu ver, existem escolhas mais inteligentes, mas assim, o céu não está de luto. O trono continua acessível e Deus não está preocupado. Se a gente pudesse olhar para o semblante de Deus nesse momento, a gente não veria um semblante de preocupação. A gente não veria um semblante de luto. A gente não veria um semblante de medo ou de alguém que está surpreso ou assustado. A gente veria um semblante de alguém que sabe que permanece no controle de todas as coisas e que tem uma soberania e um reinado que não podem ser mudados por resultados de nenhuma eleição e de nada que acontece na Terra. O trono é imutável, o trono continua acessível e Jesus é a esperança. A Bíblia vai me dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Ou seja, a própria esperança, ela habita em nós. O que aconteceu que a igreja passou a depositar essa esperança que habita dentro de nós para um governante, para um presidente, para um governo terreno? O que aconteceu para a igreja ficar de luto quando um reinado, um governo terreno foi abalado, sendo que o céu, de onde nós viemos, continua inabalável e imutável? E a gente precisa retomar isso. Nessa hora que a igreja precisa se posicionar mesmo, né? Tipo assim, o que Deus, como se falou, Deus não está surpreso. Pelo contrário, Ele está esperando a ação da igreja, que é para estar fazendo em tempos normais, né? Mas principalmente agora, o camarada que está lá no Facebook arrotando um monte de coisa lá, ele está esperando que você responda lá à altura dele. Ele está esperando assim, beleza, meu amigo, agora é o nosso presidente, que ele faça um bom mandato e que o Brasil continue prosperando. Deus abençoe, derrama a palavra de vida, sabe? Se alguém for no teu Instagram, um monte de gente tem ido, eu tenho postado algumas coisas, e quando você posta alguma coisa, você está dando liberdade, obviamente, para alguém falar o contraditório. Cara, se alguém for lá falar alguma coisa, cara, já foi, agora sabe, abençoar pessoas, com as tuas letras, com as tuas palavras, né? E a igreja realmente ser sal nessa terra, cara. As pessoas precisam, é o nosso principal
foco agora é orar pelo próximo presidente, orar pela nação, né? Com súplicas, né? É isso. Galera, o próximo tópico que eu quero falar... Lembra que eu disse que eu ia dar minha opinião bíblica, né? Não é política. Se quem tiver com Bíblia quiser abrir, em Romanos 13:1 fala o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Gente, não cabe aqui o discurso de que o Lula não é o presidente. Não cabe aqui, até cabe um discurso de que o Lula, seus ideais não me representam, não representam minha família. Mas ele é o presidente. E se a Bíblia fala que toda autoridade é instituída por Deus e que se eu não obedeço a ela, eu estou indo contra o próprio Deus que permitiu que ela estivesse ali, além de, se eu ficar nessa de que divide, um povo vai para lá, outro vem para cá, não é meu presidente, ponto final, eu continuo polarizando algo, continuo deixando tudo muito pior, além de eu estar dando um péssimo testemunho enquanto cristão, aqui a Bíblia é bem clara. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, ou seja, eu estou indo contra a própria palavra de Deus. E é claro que tudo tem um limite. Quando a gente fala de submissão, o conceito dessa palavra tem diversos, tem muitos sinônimos. Mas um deles é disposição a obedecer. Eu preciso ser ensinável, maleável, flexível ao ponto de ver uma direção de quem é a autoridade, ver uma direção do Lula, alguém que seus ideias não me representam. Mas, cara, eu preciso ouvir e filtrar essa informação, no sentido de, se eu obedecer isso que ele está direcionando, se eu fizer isso, eu vou estar desobedecendo a palavra de Deus. Palavra é autoridade máxima, gente. Não tem governo, não tem nada que possa se sobrepor à palavra, que eu desobedeça a ela e obedeça a qualquer outro governo, qualquer outra pessoa. A direção que veio, a ordem que veio. Cara, isso vai me fazer pecar contra Deus se eu obedecer? Se eu não obedecer, se isso não me impede de obedecer a palavra e obedecer essa direção ao mesmo tempo, e eu não obedeço a ela, eu tô pecando contra o próprio Deus. E, além de tudo, eu tô dando mau testemunho. Eu tô impedindo que outras pessoas cheguem até Jesus através da minha vida por uma rebeldia, por uma insubmissão minha. Então, gente, o Lula a princípio, a partir do dia 1º de janeiro, ele vai ser o presidente. Ele vai ser uma autoridade. E Deus permitiu que ele estivesse lá. Então, é o nosso dever, enquanto cidadão, enquanto cristão, orar por ele, honrar e obedecer essa autoridade na medida do possível. O que é esse na medida do possível? Não é eu concordo ou discordo porque eu tirei da minha cabeça. Eu concordo ou eu discordo pelo que está na palavra. Se eu não tenho que desobedecer a palavra para obedecer a uma autoridade, então eu vou obedecer a ela. Agora, se veio uma ordem, custe o que custar, e eu preciso negociar com os princípios bíblicos para obedecer, eu negocio com a ordem que me foi dada, mas a palavra não tem essa de não, peraí, eu posso deixar de lado para seguir essa ordem aqui. O próprio Daniel na Bíblia foi um exemplo disso. Ele estava sob um governo ali que não professava fé no seu Deus. E ele era excelente em tudo quanto fazia. Obedecia ali, seguia regras. Mas quando chegou no ponto em que para ele obedecer à política, ele teria que desobedecer ao seu Deus, ele ficou com a palavra, ele ficou com os seus princípios. E ele foi biblicamente correto. Fala, amor. Lembrar daquela passagem, né? Porque, tipo assim, quando você falou, né, da questão é a nossa obrigação obedecer, sabe? Obedecer o Lula agora é o presidente, ele é a autoridade no país, ele não tá lá por força humana, né? O Senhor permitiu. Aí é como eu falei, tempo de tratar, tempo de reflexão e obedecer. Agora, claro, tudo abaixo da palavra. A palavra é soberana sobre tudo. Porque
a galera fica pensando, né? Ah, mas agora o Lula vai perseguir cristão. Não vou entrar sobre a questão política, como eu falei, vou tentar ao máximo sair dela para falar lá no vídeo, lá no YouTube. Depois eu vou compartilhar com a galera. Não vai acontecer nesse sentido ou nesse primeiro momento. Mas se acontecer, cara, é a hora que o cristão, mais uma vez, precisa se posicionar. Vai ser submisso à palavra ou às leis que não estão indo com a palavra, né? E Pedro e João, chegou um momento ali que os sacerdotes os perseguiram e começaram a chicotear eles ali, e eles falaram, cara, vocês têm noção, a gente está apanhando por causa de Jesus, mano. Então eles se alegravam por apanhar por Jesus. Por que eu estou indo nesse extremo? É que, cara, se chegar numa situação, a igreja, muitas das vezes, eu sinto que ela está acomodada também, entendeu? Então vai haver um tempo que, cara, o Senhor está no controle disso aí. Eu acredito muito que se o Senhor permitiu isso, é para dar uma chacoalhada nos cristãos. A gente está muito acomodado dentro de quatro paredes, entendeu? Cara, a gente não conhece o que é perseguição. A gente acha que perseguição é porque a gente não pode falar em algum lugar, é porque na escola tem um monte de professor esquerdista e os alunos já estão indo nessa batida, e o cristão que se posiciona, que sim, isso é uma perseguição, acontece, mas ainda é muito pouco comparado com o que já acontece nos outros países. Então imagina, a palavra diz que quanto mais o tempo passar, cara, Jesus vai falar ali em Mateus 24 sobre o princípio das dores. A gente ainda não está nem vivendo isso não, meus amigos. Entendeu? Então que isso seja um tempo para a gente se adequar a isso. A gente vê que, cara, o que se esse novo governo perseguir, seja lá o que for, os cristãos, cara, vamos manter firme na fé. Agora é hora de, mais uma vez, hora de provar a fé. Se acontecer nesse nível de como os discípulos foram chicoteados, é se alegrar porque você está apanhando, não é por tua consciência, por tua sabedoria, não, é pelo nome do Senhor, cara. Entendeu? Então, assim, Mateus 24 vai falar sobre o princípio das dores e a gente não está nem vivendo isso. E às vezes eu vejo cristão, ai meu Deus, o Bolsonaro tinha que ganhar, e agora a igreja vai ser perseguida, agora como é que vai ser? Agora eu não vou poder ir para o culto, agora eu não vou poder ouvir louvor, agora... Que isso, rapaz? A tua fé está baseada em ir para o templo, em ir, que tem a sua importância, a gente está em comunhão, isso é fundamental, mas que, cara, eu estou indo no extremo, mandou fechar as igrejas. Cara, a igreja é a gente, é eu e você, cara. Não é um templo de 4 paredes, não. A igreja não vai morrer, né? É isso aí. É isso. E é bem curioso essa questão da perseguição, no sentido de, se você apanhar, se alegra porque você está apanhando ali. A Bíblia vai falar isso, né? Você está sendo perseguido pela causa do evangelho. E galera, hoje a gente não apanha. Hoje a gente ouve coisas, assim, que ferem a nossa reputação, que ferem a nossa integridade moral. Mas, cara, a gente não chegou no nível, e não sei se vai chegar nesse extremo de apanhar e de ser preso por causa do evangelho aqui no Brasil. Mas se a Bíblia fala que eu tenho que me alegrar por eu estar sendo perseguida em nome de Jesus, e eu não estou no nível de perseguição que a Bíblia falou, que é um nível que atinge integridade física, né? No caso do exemplo aqui que está sendo citado, os discípulos ali, muitos deles foram mártires. O que é mártir? É que morre por ser perseguido por pregar o evangelho de Cristo. E aí, a perseguição hoje que é sofrida, não estou falando que é confortável ou que é fácil, gente. Tudo que eu falei aqui, o ser otimista, o respeitar o presidente como autoridade, não são coisas fáceis. Mas Jesus nunca enganou que seria fácil. Mas vamos lá. Se hoje a minha perseguição é algo que atinge a minha reputação, ao invés de eu me alegrar por isso, eu continuo surtando nas redes sociais e rebatendo isso, gente, vamos rever o nosso conceito de evangelho. E aqui algo que eu anotei e que eu quero falar um pouco sobre isso, gastar um pouco de tempo nisso, é que é o seguinte: nossa pátria não é essa.
E não podemos perder o foco da grande comissão. O que é grande comissão? Quando Jesus esteve aqui enquanto ser humano, e ele voltou, foi crucificado, foi morto, ressuscitou, voltou entre os discípulos de ressurreto depois de ter ressuscitado. E ele prometeu voltar. Só que ele voltaria quando todos já tivessem ouvido o evangelho. Então o que os discípulos fizeram ali? Eles começaram a pregar o evangelho impetuosamente. Em algum momento eles se acomodaram, que foi quando começou a perseguição à igreja, para que isso pudesse se espalhar e o evangelho ser conhecido entre as nações. E eles começaram a pregação do evangelho, porque eles pensavam o seguinte: quanto mais gente ouvir sobre Jesus, mais perto vai estar de Jesus voltar. Maranata, ora vem Senhor Jesus, era a canção do coração dos discípulos, sabe? Então assim, será que a gente não ficou intoxicado e a gente precisa fazer um detox de Bolsonaro, de direita e 22? E eu também votei 22, eu também fui pra internet na medida do possível. Não gosto de me envolver muito, mas me envolvi um pouco. Porque, né? Me envolvi um pouco esse ano. Mas, cara, eu não posso viver e continuar vivendo e continuar debatendo e cortando relações. Na hora do resultado foi essa vontade, sim, cortar a relação com quem votou no outro candidato. Mas eu não posso continuar vivendo como se a minha pátria fosse essa, como se eu não tivesse a missão e a comissão de apressar a vinda de Jesus. Então a gente precisa lembrar de qual é a nossa pátria e a gente precisa lembrar do porquê estamos aqui. A gente tem uma missão, galera. E a nossa missão, em algum momento a gente confundiu e achou que a nossa missão era fazer o Bolsonaro ser reeleito. Só que a nossa missão é fazer Jesus conhecido e apressar a vinda dele. E aí eu quero ler aqui alguém que... E eu não quis nem citar na Bíblia o nosso maior exemplo, que é Jesus. Eu vou no que pra mim é um degrauzinho abaixo dele, que é Estevão, né? Que é alguém que teve ali uma atitude idêntica a de Jesus. E Estevão, ele teve o olhar de Jesus. Ele teve compaixão, ele teve amor, ele teve misericórdia. E, gente, opinião bíblica, então eu vou pra Bíblia e eu recomendo que vocês também façam o mesmo. O que aconteceu aqui, né? Primeiramente, a gente tá lá em Atos 6 agora. Atos 6 e 7 são os 2 capítulos da Bíblia que vão falar sobre Estevão. E os discípulos estavam na pregação do evangelho, só que eles tinham outras atribuições além de pregar. Eles precisavam ali cuidar da distribuição de alimento diariamente. E chegou um momento em que eles não estavam dando conta. Quando a gente não dá conta de algo, a gente delega, né? Coloca outras pessoas para fazerem isso. E aí, qual eram os critérios, né? Para ser essa pessoa que ia distribuir alimento? Ele precisava ser uma pessoa ali com caráter íntegro, honesto, enfim, tudo certinho, né? Politicamente falando. E ele também precisava ser cheio do Espírito de Deus. E é claro que Estevão estava nesses critérios, né? E aí, o cara, ele era encarregado de distribuir alimento, distribuição de alimento. E o que a Bíblia fala dele aqui em Atos 6, no versículo 8? Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. O que é prodígio, gente? Coisas sobrenaturais, coisas que só por meio do poder de Deus a gente consegue fazer. E Estevão, ele foi o primeiro mártir. Nisso de ele ir distribuir alimento e ele realizar milagres entre o povo, óbvio, dele manifestar o poder de Deus, manifestar o evangelho, ele foi perseguido. E aí a palavra fala o seguinte: e nisso que ele começou a ser perseguido e as pessoas começaram a olhar com total fúria para ele até ele chegar ao ponto de ser apedrejado. Isso aqui já é um momento, agora eu estou no capítulo 7, no versículo 55. Contudo, Estevão, aqui ele já tinha pregado o evangelho desde a época de Abraão até aquele momento. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Lembra que eu falei no sentido de eu tenho que olhar para dentro? Peraí, o que está acontecendo? Eu tenho que olhar para o alto. Então, depois que eu olhei para o alto, eu contemplei a Deus, é que eu olho para o lado. Então, aqui Estevão, ele contemplou o Senhor.
E depois desse momento, ele foi apedrejado, aqui ele já estava sendo apedrejado, já tinha sido arrastado, já tinha sofrido horrores. E aí ele declara o seguinte: assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declara em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Em algumas versões vai falar: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Independente da versão, Estevão, ele falou as mesmas palavras que Jesus disse. E como que a gente consegue ter a mesma atitude de Jesus diante de um cenário como esse, né? Diante de um cenário onde a gente vai ter um representante político que ele não representa nossos ideais, que assim, teve uma série de comprovações que indicam que ele nem poderia estar lá, mas enfim, né? Aconteceu. Cara, é só quando eu contemplo a Deus. A Bíblia fala mais de uma vez que Estevão estava cheio do Espírito Santo. É só quando eu estou cheia de Deus que eu consigo ter a ótica de Deus para a situação. Estevão, ele teve a ótica que Jesus teve sobre essa situação. Ele pediu o perdão de Deus para aquelas pessoas. Ele pediu para que aquele pecado fosse perdoado. Ou seja, ele teve compaixão, ele teve amor. E a gente não pode, em hipótese nenhuma, olhar para quem votou no eleitor oposto àquele em quem nós votamos e olhar para ele como se ele não fosse alguém que carece de Jesus tanto quanto eu careço, que precisa ser alcançado por Jesus assim como eu fui. E se a minha manifestação na internet, se a minha postagem, e existem postagens e postagens, uma coisa é você se posicionar, uma outra coisa é você postar para ofender, postar para esbravejar, enfim, para debochar. O que é muito difícil mesmo não fazer, né? Mas se o meu posicionamento na internet, se o que eu fizer ali, se a minha postagem, se a minha liberdade de expressão impede que alguém conheça Jesus, eu abro mão do meu direito de resposta. Eu abro mão do meu direito de liberdade de expressão. Perca a razão, né? Perca a razão se for o caso, mas não perca uma oportunidade de abençoar com palavras aquela vida, né? Porque todos nós carecemos da glória de Deus, né? E se você pensa que o fulano votou em A e B, ele é isso ou aquilo, cara, era a oportunidade que você tinha de, cara, agora, mano, é o amor vencer mesmo, mas o amor verdadeiro, o verdadeiro amor vencer. Agora é a hora, né? É isso, e a gente só vai conseguir ter essa ótica, ter esse olhar. E eu não falo isso da minha cabeça, eu não falo isso baseado na minha própria vida. Eu falo isso baseado no que a Bíblia me diz, em exemplos que a Bíblia me traz. Eu só consigo ter esse olhar de, peraí, vou abrir mão da minha razão aqui, para aquela pessoa não criar um bloqueio à mensagem que eu levo, que é o próprio Jesus, por minha causa, né? Quando eu contemplo a glória de Deus. Eu só consigo ver a partir da ótica de Deus, se eu estou enxergando do mesmo ângulo de Deus. Se eu só consigo olhar como Jesus, se eu tiver um relacionamento assíduo com Jesus. Então, gente, como eu falei, eu não vim aqui dar opinião política, né? Eu nem me envolvo nisso. Por isso que vocês vão ter mais vídeos aí. Eu vim aqui dar a minha opinião bíblica, né? E assim, eu desafio você a voltar a um lugar de oração. A voltar a um lugar onde você contemple Jesus e a presença de Jesus. Eu não falo voltar a um lugar de oração, de orar só pela sua nação, não. Oração é relacionamento. Eu não me relaciono com meu marido só quando eu quero pedir alguma coisa a ele, ou pedir algum favor ou algo do tipo. Eu me relaciono com ele todos os dias. Todos os dias eu conheço mais, assim como ele me conhece. É um relacionamento, é uma construção diária. Eu só consigo saber como ele vai reagir em certas situações porque eu me relaciono com ele todos os dias. A gente só vai saber como Jesus reagiria e conseguir reagir como tal, conseguir reagir como cristão. O que é cristão? Pequeno Cristo. É o significado disso original. Eu só consigo ter essa reação quando eu me relaciono com Jesus. Mas não é quando eu me relaciono com ele de Jesus, estou no Brasil. É quando eu me relaciono com ele de Jesus, quero conhecer você. O que você faria aqui? Me mostra na palavra o que você faria. Então, assim, a Romanos 8,19 vai falar pra gente, como o Rodrigo começou dizendo, que é a hora de a gente se manifestar.
Não existiu momento mais propício pra gente manifestar Jesus do que agora. Será que a gente vai ter atitudes que a gente condenou o tempo todo, dizendo que fulano é nosso presidente, ou tendo atitudes de deboche, de rebelião na internet, que foram coisas que a gente condenou, ou a gente vai se posicionar como Jesus se posicionou? Romanos 8,19 fala que a criação aguarda com ardente expectativa, ou seja, ela está ansiosa para a manifestação dos filhos de Deus. E a gente só vai conseguir manifestar essa filiação do próprio Deus quando a gente tem relacionamento de filho para pai com o próprio Deus. E, gente, para resumir aqui minha fala, é isso, cara. A esperança tá em... Resumindo tudo que eu falei. A esperança tá em Jesus. O Lula será uma autoridade, sim. E eu obedeço até o ponto de que eu não precise negociar com o valor bíblico para obedecer a ele. O Lula, sim, eu vou ter que honrá-lo enquanto autoridade e orar por ele enquanto uma autoridade também. Gente, o Lula também carece do amor de Jesus. Isso. E os eleitores dele precisam do amor de Jesus. E quem vai manifestar o amor de Jesus não é quem está seguindo os ideais que o Lula segue. Não tem como esperar isso mediante aos ideais que são. Quem vai manifestar o amor de Jesus é quem segue os ideais que a Bíblia aplica. Não são os ideais do Bolsonaro. São os ideais bíblicos. A esperança não era o Bolsonaro, a esperança é Jesus. O reino de Deus não foi abalado, os filhos de Deus não foram abalados. Porque o nosso trono não é um trono terreno, o nosso trono não é um trono meramente federal. Não é o Palácio do Planalto que define a nossa vida. Quem define a nossa vida é Jesus. A nossa pátria não é o Brasil, a nossa pátria é o céu. Mas será que o nosso posicionamento vai fazer a gente, quando a gente for, seja quando a gente morrer ou quando Jesus voltar, vai fazer a gente voltar para nossa pátria sozinhos? Ou a gente vai ter conseguido levar o olhar de outras pessoas a Jesus, assim como a gente tentou fazer para o Bolsonaro? É isso. É isso aí, né, cara? A gente ser esse mensageiro, né? A boa notícia, quando ela chega, ela cria uma expectativa, né? Quando você sabe que, sei lá, tu tem uma causa na justiça e a advogada chega pra você e fala, cara, saiu aquela causa lá na justiça, saiu. Automaticamente você já pensa na tua cabeça, cara, opa, uma boa notícia. Mas isso já cria uma expectativa em você. O que eu vou fazer com esse recurso que vai chegar novo agora? Será que eu vou pagar minhas dívidas? Vou fazer uma viagem com a minha família? Vou reformar minha casa? Então a boa notícia, ela cria uma expectativa. Então é essa expectativa que a gente precisa criar nas pessoas. Nós precisamos ser esse mensageiro que chega, porque, mano, Lula ou Bolsonaro, nenhum dos dois abalou a vida do cristão. Pelo menos não é para abalar. Então, se não abalou, então a gente precisa derramar isso na vida de outros para que essa boa notícia chegue na vida de outros e crie uma expectativa de que há algo muito maior do que Lula e Bolsonaro, que há algo muito maior do que esquerda e direita, né? A gente sempre vai ter o nosso posicionamento, sempre vamos nos posicionar, isso é normal e é digno, mas que esquerda e direita está abaixo, e muito abaixo, de uma cultura que é eterna, que é a cultura do céu. E é por essa que a gente é guiado, né? Beleza, galera? Quer falar mais alguma coisa, amor? Não, é isso. E é o que já até foi falado aqui, né? Mas para resumir, falando para a igreja, né? Que havia um medo. Alguns vídeos feitos de... Não tô aqui para entrar nesse mérito, mas alguns vídeos até feitos de dentro de igrejas manifestavam um medo muito grande de uma perseguição, de fechar igrejas e de... Não foi dito nessas palavras, mas ficou implícito que havia um medo de alguém parar a igreja. E, cara, o meu conselho, não era essa palavra, mas fugiu. É só para meu alerta. É que, cara, a gente tem que prestar atenção para a igreja, não parar a igreja. Porque desde ontem para hoje, o que eu tenho visto em postagens, o que eu tenho ouvido de pessoas, cara, me leva a uma preocupação de será que a igreja não tá parando a igreja? E como a igreja para a igreja? Quando ela tira a esperança do próprio Jesus, que é a esperança, ele não tem, ele é, e coloca num representante político. Quando ela se recusa a obedecer a palavra e as leis, negando alguém que está lá na política.
e quando ela deixa de ter um olhar que Jesus teria, seja para o seu irmão da própria igreja, seja para aquele que ainda não é irmão, porque filho de Deus é quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas para aquele que também foi criado por Deus, que Deus deseja adotar como filho. Quando ela deixa de ter um olhar para Jesus e um olhar de amor para os seus próprios irmãos e para aquele que ainda precisa ser alcançado, assim a igreja para a própria igreja. Não precisa Lula, não precisa inferno, não precisa nada. É um posicionamento errado e a igreja por si só se para. Então, gente, eu termino falando com algo que eu já fiquei rodeando durante a live, que é voltar a olhar para Jesus. Porque só quando a gente volta a olhar para Jesus, quando a gente volta ao lugar de relacionamento, de intimidade, não é só de Jesus abençoa o Brasil, mas Jesus, eu quero conhecer você, é que a gente consegue ter a ótica dele e a reação dele num cenário como esse e de qualquer outro, seja na nossa vida pessoal ou coletiva, como é o que está acontecendo agora no país. É isso. Amém, é isso. Quero dar só uma palavra para a gente levar essa palavra, sabe, essa noite, que eu até comentei aí mais cedo, é Provérbios 4:20. Deus está falando para a gente fazer isso aqui, ó. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para os que o encontram e saúde para todo o seu corpo. Amém, galera? Essa é a palavra que eu quero deixar aí. Tudo foi falado aí. Quero te convidar a... Depois eu vou deixar essa live salva lá no YouTube. Quem quiser dar uma olhada lá, chegou depois, tá? Muito provavelmente amanhã entra, né? Quero agradecer a todo mundo que tá aí. Sobre o assunto mais político, aí eu vou gravar um vídeo e vou colocar lá no YouTube na sexta-feira, quinta ou sexta-feira vai entrar, tá? Mas hoje foi mais direcionado realmente essa palavra pra gente, sabe, acalmar o coração. O Senhor tá no controle, não saiu do trono, Ele continua lá. Não somos guiados pela nossa vista, né? Mas é aquilo que o Senhor vê lá de cima, e Ele tem um ângulo muito maior e muito superior do que a gente, né? Nada está oculto aos olhos dele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é isso aí, galera, vamos nessa. Galera, brigadão por tudo aí. Obrigada, Deixa eu ler aqui, que teve uma galera aqui que... Deixa eu voltar só para não passar batido, né? É a falta de educação. Deixa eu voltar aqui. Rapidinho, galera. Peraí. Amanda, isso é ser cristão. A Bíblia não é manipulável quando me convém. Não é só... Nós só não precisamos obedecer se a ordem ferir a palavra. É isso aí, Lívia. Maiara, sabe as palavras. Amém, Maiara. Opa, peraí. Tá na hora de sair da bolha. Isso é verdade, Mateus. Pensamento extremo. Até porque na passagem dos tempos... 2 Mateus. A Mateus é só o que tem, né? Até porque na passagem dos tempos... Ela nunca se abalou. É isso aí, nunca mudou, né? Deus é o mesmo, né? Ontem, hoje e eternamente, independente do que aconteça aqui. Peraí. Maior que esquerda ou direita, esse neutro. Vocês são bênção, Lívia, vocês são bênção. Uma potência. Amém, irmã. Amém. Mateus, vocês são humanos. Amém, meu amigo. Tayane entrou agora no final. Oi! Tá tudo nas mãos de Deus, é isso, Mateus. Então é isso, galera, é isso que a gente queria compartilhar com os amigos, com os irmãos. Quem tiver qualquer dúvida, eu deixo aí meu Instagram aí disponível, né? Alguma irmã que quiser aí, eu passo o contato da Ellen, minha esposa, para estar conversando, tá? E é isso, a ideia é crescer juntos, como tem falado, é a gente crescer junto em todas as áreas, né? Mas... tudo isso abaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana sobre tudo, né? E é isso, galera. Obrigado aí por tudo, tá? Tamo junto. Valeu, obrigado. Tchau, gente. E até a próxima. Valeu, meus amigos. Fiquem com Deus. Valeu.